Nem todo mundo que está sorrindo na internet é feliz de verdade. E aí, galera do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a um dos episódios mais importantes desse canal. O tema que nós vamos falar hoje é uma das maiores dores que a humanidade tem enfrentado ultimamente. E o pior, ela nem tem percebido. É um tema que é uma dor para mim, é uma dor para você, e quando nós não percebemos, a cada vez mais nós estamos nos enfiando, nos afundando em um buraco que parece que não tem fim. E a pergunta é, como que nós saímos de dentro desse buraco, de dentro desse problema? E é sobre isso. Como que eu lido com a comparação? Você já teve a percepção de estar olhando a vida do outro e falando, poxa vida, a vida do fulano é melhor, o casamento do fulano é melhor, o trabalho do fulano é melhor, o salário do fulano é melhor do que o meu. Você já teve essa dor de comparação? Eu te garanto que hoje eu vou te explicar ponto a ponto sobre graus comparativos e como que a gente faz para sair de dentro desse buraco. Fica comigo até o final. Se de fato eu quero resolver um problema, e no nosso caso são os graus comparativos que acabam me atrapalhando e te atrapalhando também, primeiro eu preciso identificar qual que é a causa raiz desse problema. E no caso, nós precisamos voltar na história recente da humanidade, ali no período de 1930, quando começa, na verdade, a Revolução Industrial a tomar uma grande proporção. Tiago, aonde você quer chegar? Calma que você vai entender. Pensa junto comigo. Como que as pessoas, na sociedade comum, elas se encontravam antes do período da Revolução Industrial? Pensa comigo. As cidades, elas existiam, os bairros existiam, era uma casa aqui, outra casa lá, distante. Onde que as pessoas se encontravam? Se uma pessoa queria se encontrar publicamente com as outras, precisava se encontrar nas mercearias, nos grandes mercados, nas grandes cidades, nos centros dessas grandes cidades, nas discotecas e também nas praças públicas. Mas perceba, todos esses exemplos que eu dei aqui são exemplos esporádicos. Se eu me encontrei hoje com você, dificilmente eu me encontrarei com você novamente. Ou seja, o meu contato social, ele é muito espaçado, ele é muito distante, eu não consigo saber de uma forma tão profunda sobre a vida do outro. Inclusive, antigamente, como que as notícias elas circulavam? Através da rádio e também através do jornal. Só que as grandes notícias. Agora, se eu queria saber da vida do outro, qual que era a grande rede social da época? A praça pública. Eu ia para praça pública e me encontrava com as pessoas ali para saber como que elas iam, como que elas estavam. Essa era a maneira que eu tinha de nutrir a minha atualização, não é, sobre a vida do outro. Só que veio o período da Revolução Industrial e isso acabou unificando as pessoas. Por exemplo, nessa época, o meio de locomoção, se um queria ir para um lugar e o outro queria ir para outro, uma família, por exemplo, se ela tinha muito dinheiro, ela ia de carro. A outra, ela ia de carroça. A outra, ela ia a pé. Agora, com a Revolução Industrial, o que nós tivemos também? Tivemos o ônibus, tivemos a chegada do ônibus, os ônibus coletivos. E isso acabou trazendo o quê? Pessoas estarem próximas umas das outras. Agora, elas não mais se encontram a cada um mês, a cada 2 meses, em algum lugar público. Não, elas estão todos os dias indo para o mesmo lugar, dentro de um mesmo ambiente chamado trabalho, que é, no caso, o ônibus, mas também lá no trabalho elas se encontravam. Ou seja, as interações passavam a acontecer. Coisas que elas se viam esporadicamente, agora todos os dias elas estão umas se encontrando com as outras. E é claro, a comparação acaba ficando impossível de ser feita. Não dá para não comparar, porque você consegue ver quem está evoluindo, quem está crescendo na vida e aquele que está regredindo. E isso é uma das maneiras que se inicia os graus comparativos do ponto de vista social no meio das comunidades, no meio das pessoas, socialmente falando. Isso faz sentido? Outra maneira de comparação são os próprios pais no período da infância, quando eles comparam o filho deles ou a filha deles
com eles mesmos, dizendo: olha, eu na sua idade já tinha feito isso, já tinha conquistado aquilo, eu já trabalhava, eu já tinha passado nesse curso, já tinha entrado na faculdade. Ou seja, quando os pais começam a comparar a história deles com a história dos filhos, ali também nasce os graus comparativos, ou quando eles não comparam com os amiguinhos, com os primos e parentes que existem por aí. Outra maneira de comparação, os próprios amiguinhos no meio da sociedade. Quando você chegava numa festa, quando você chegava na casa do amiguinho, quando você chegava na escola e o amiguinho virava pra você e dizia: olha, eu tenho e você não tem. E aí você olhava e falava: caramba, é verdade, ele tem e eu não. Ou até mesmo uma outra forma de você ter essa percepção. Poxa vida, esse meu amigo já tem um videogame X e eu tenho... eu tenho um bichinho virtual, né? Ele tem uma bola bonita, uma bola de couro, uma bola profissional trabalhada com chuteira e tudo mais. Cara, e eu chuto meia, eu chuto sei lá o quê. Ou seja, a gente começa a perceber as diferenças no meio da sociedade. Ou seja, por esses meios, por essas formas, a gente percebe que nascem os graus comparativos. Agora, um ponto importante para a gente entender o porquê que se comparar é errado, uma vez que eu já tenho identificado quais são os possíveis motivos de ter acontecido o grau comparativo. Aliás, me escreve aqui, tá fazendo sentido para você? Fala: cara, comigo aconteceu assim, meu pai fazia isso, eu me comparava com as crianças na escola. Me escreve aqui, comenta qual que é a maneira que você começou a comparar com as pessoas, ok? Falar liberta. Agora, se eu já tenho isso daqui mapeado, o que eu preciso fazer? É entender que a comparação, ela é tóxica. Ela é uma das piores coisas que eu estou fazendo contra mim mesmo. E aí eu preciso entender, tendo a ciência disso, eu preciso entender que eu estou comparando a exposição do outro com a minha realidade. Porque, perceba uma coisa, atualmente, hoje em dia, como que nós nos comparamos? Com as redes sociais. Eu entro no Instagram, por exemplo, e vejo aquilo que o outro expõe, eu vejo aquilo que o outro mostra, eu vejo a parte bonita da vida dele, eu vejo um recorte da vida dele que ele quer me mostrar. Só que eu comparo essa parte bonita, essa foto bonita, esse vídeo bonito da vida dele com o meu todo, com a minha realidade. E o problema é que eu conheço qual que é a minha realidade. Eu conheço quando eu acerto, mas eu também conheço quando eu erro. Eu conheço quando eu tenho coragem, mas eu também conheço quando eu procrastino. Aí eu olho para aquilo, e se eu vejo principalmente no momento não muito bom da minha vida, eu olho para aquilo e falo: cara, a vida dele é muito melhor. A vida dele é 1000 vezes melhor do que a minha. Só que cuidado, você está comparando um pedaço da vida do outro com a sua vida inteira. E é aqui que você está se matando, cada vez mais você está se enfiando no buraco e não está nem percebendo. Outro motivo por que se comparar é errado. Nem todo mundo que está sorrindo na internet é feliz de verdade. Eu afirmo isso como alguém formado em psicologia e que todo santo dia trabalha com desenvolvimento pessoal, eu dou mentoria para pessoas e eu sei que a maioria das pessoas que postam fotos sorrindo na internet, postam vídeos felizes na internet, elas de fato não estão felizes. A maioria das pessoas que estão exibindo ali as conquistas, na verdade, estão querendo provar algo para alguém. Só que esse algo, na maioria das vezes, não todos, mas na maioria das vezes, é algo que é um vazio emocional que ela tem, é um buraco emocional que ela tem. E a forma e a maneira que ela aprendeu a dar de resposta para a sociedade em relação ao buraco emocional que ela tem é mostrando as conquistas dela. É dizendo: olha pai, olha mãe, eu consegui, vocês falaram que não ia ser nada na vida. Olha fulano, você acha que é melhor do que eu? Eu também tenho. Olha meu carro, olha minha viagem, olha minha casa. Ou seja, você está se comparando com algo que provavelmente é um fake. E aí você está vendo e assistindo um recorte de um fake da vida de alguém e se automutilando, se destruindo por dentro de algo que nem existe, de algo que nem é verdadeiro e de algo que nem é real. Gente, tem cabimento um negócio desse? E aí você começa a acreditar que a vida do outro caiu do céu e que a vida dele é maravilhosa e que a sua é uma droga, é uma porcaria. E quem sabe de fato
essa pessoa que você esteja se comparando, realmente ela não esteja querendo provar nada pra ninguém ou tenha um buraco emocional. De fato, ela esteja trabalhando e fazendo a parte dela. Olha um outro grande problema. Você está se comparando com alguém que está se empenhando muito, só que ao mesmo tempo, se você está gastando tempo e energia comparando o outro, você não tem tempo e energia para você mesmo crescer. E aí a pergunta que eu faço aqui é: será que eu estou fazendo a minha parte? E aqui eu quero compartilhar com o seu coração uma passagem que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, versos de 4 a 5, que vai ser libertadora para minha e para sua vida. Presta atenção. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de vê-lo bem feito e não precisará se comparar com os outros. Verso 5. Porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Ou seja, a Bíblia está falando o seguinte: se eu presto atenção naquilo que eu preciso executar, se eu presto atenção naquilo que eu preciso fazer, eu não terei tempo de cuidar da vida do outro. Eu não terei tempo de prestar a atenção na vida do outro. Porque, afinal de contas, eu tenho tantas coisas para poder fazer que, se eu olhar para a vida do outro, é no mínimo para ter como referência. E é aqui que muitas pessoas, elas têm se perdido. Ao invés de olhar e ter como uma boa referência, uma referência de algo saudável, que vai me nutrir e vai me guiar por um caminho bom e vivo, não. As pessoas se comparam e param no meio do caminho por olhar e acreditar que elas não são capazes, elas não vão conseguir. Inclusive, elas pensam, ou nós, seres humanos, pensamos que nós temos que seguir exatamente o mesmo caminho do fulaninho ou da fulaninha. E é aqui que nós temos errado. Para a gente sair desse episódio de hoje com instruções claras, eu quero te dar 2 conselhos, que se você aplicar, eu não tenho dúvidas, vai te ajudar muito. O primeiro deles é: se você acompanha uma pessoa nas redes sociais e esse acompanhamento dessa pessoa tá te prejudicando, você está se comparando com essa pessoa, primeiro conselho: deixa de seguir. Tiago, mas fulaninho, fulaninha me ensina muito, é um professor, é uma professora para mim. Pois é. Mas se tá te atrapalhando, para de seguir, presta atenção em você, concentra o seu tempo e a sua energia em você, e quando você estiver mais preparado e mais maduro ou madura para esse assunto, você volta a acompanhar essa pessoa, de modo que você vai ter ele ou ela como referência. Combinado? Segundo conselho desse episódio de hoje: a grama mais verde não é a do vizinho, e sim a mais cuidada. Ou seja, conforme aquilo que nós aprendemos com o livro de Gálatas, se você prestar atenção nos seus negócios, se você prestar atenção na sua carreira, se você prestar atenção nas suas finanças, se você prestar atenção na sua saúde, não vai ter como a sua vida não ser melhor. Tem muita gente que está comparando cargo, por exemplo. Fulano é melhor do que eu, Beltrano é melhor do que eu, olha o tanto de coisa que ela tem. Tá, mas a pergunta aqui é para você: e as coisas que você tem? Porque o ser humano, ele foca muito naquilo que ele não tem e deixa de focar naquilo que ele já tem. Por exemplo, como eu gostaria de ter R$1 milhão na minha conta. Beleza, você não tem? Não, não tenho. Mas e esses R$1.000 que estão na sua conta? Você vai fazer o quê para poder chegar nesse 1 milhão? O casamento de Beltrano é melhor do que o meu. É melhor do que o seu? Sim. Você tem um casamento? Tem. E o que você pode fazer para melhorar o seu casamento? Sabe, para de projetar no outro, para de contar historinhas para você mesmo, começa a focar nas soluções dos seus problemas. Porque até agora, uma mentalidade que tem graus comparativos sempre cria e foca em um problema. Só que uma mentalidade que é aqui do Desenvolva-se Cast sempre cria e foca na solução. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Uma salva de palmas para você que ficou aqui até o final. Eu não tenho dúvidas de que esse assunto te ajudou, te despertou. Se te ajudou de fato, escreve aqui para mim nos comentários. Me conta aquilo que você aprendeu através desse episódio de hoje. Se te ajudou, você sabe que vai ajudar outras pessoas também. Então pega esse link e manda no grupo da família, manda no grupo da empresa, manda para todo mundo. E aliás, se você ainda não é inscrito nesse canal,
Não perde tempo, me ajuda. Se você se inscreve, se você comenta, se você compartilha, você me ajuda a fazer com que essa mensagem chegue mais longe. Valeu e até o próximo episódio.